Bom dia a todos os nossos amigos da cidade. Hoje, quinta-feira, estamos ao vivo com vocês no programa Amigos da Cidade para, como todas as manhãs, com o nosso maior interesse, trazer a boa informação, trazer aquilo que realmente vai dizer para você e para mim quais são as regras de vida. Vida que nós temos que realmente preservar, vida que nós temos que olhar com muito interesse e dizer, é a minha vida, eu quero viver da melhor maneira possível, eu quero viver de forma que eu seja feliz. E quando eu digo ser feliz, não é só alguma coisa lá pessoal em estar com as coisas que eu quero, mas é olhar o contexto de pessoas e olhar o contexto da minha própria vida e dizer, é bom, nós somos felizes, é bom estar aqui. Hoje eu tenho um texto e nosso texto fala sobre os dois alicerces. Quando Jesus falava sobre ensinando, as pessoas, os discípulos que estavam ao seu lado, e ele falava sobre a construção de uma casa, uma edificação, enfim, a construção. E ele fala sobre os dois alicerces. E ele diz que, se você tem ouvidos para ouvir, que você ouça, ele diz, desceu a chuva e correram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa e ela não caiu. Por quê? Ela estava edificada sobre a rocha. Em compensação, depois ele fala de uma casa que bateu o vento, bateu a chuva e aquela casa foi levada porque ela estava edificada na areia. Vamos falar sobre edificação, vamos falar sobre a nossa vida edificada. Jesus falava quando ele falava sobre construção e essa edificação, ele estava falando sobre a vida, sobre estarmos edificando a nossa vida em uma construção sólida. Fé. Fé é uma construção sólida. Quando você realmente diz, eu sei quais são as bases da minha vida. Eu sei muito bem que eu tenho crido e que eu tenho confiado. Isso é uma edificação. E também por que não falarmos da edificação que nós temos que ter fisicamente? A nossa vida é corpo, alma e espírito. E se nós olharmos para nós neste contexto e buscarmos construir de maneira correta a nossa história como corpo, alma e espírito, nós vamos verdadeiramente estar bem edificados. Lembrando que se bater a chuva, e vai bater, se bater o vento forte, e vai bater também. Se estivermos bem edificados, nós não tombaremos. Essa é a realidade da boa construção. Então, o desejo que eu tenho é que todos nós estejamos assim, bem firmados, aonde estamos, como estamos e como somos. E quando as coisas acontecerem, nós possamos dizer, eu sobrevivi a tudo isso. Por quê? Porque sei que estou firmado na rocha. Esse é o projeto Amigos da Cidade, seu programa Amigos da Cidade. Fique comigo, minha convidada já chegou. Hoje é um dia importante para todos nós, eu sei que você vai gostar muito. E eu tenho certeza que tudo aquilo que nós temos falado aqui realmente tem acrescentado aí. E hoje é dia 16 de julho, amanhã é dia 17 de julho e amanhã nós vamos lembrar e falar e devemos falar bastante, lembrar sobre o dia da preservação das florestas. Gente, é amanhã, mas nós vamos falar hoje, tá? E eu trago aqui, eu tenho a alegria de conhecer uma menina muito jovem, bonita e inteligentíssima, com certeza, que é a professora e doutora Cristiane Kreutz. Cristiane Kreutz, isso. Então tá bom, Cristiane, bom dia, seja bem-vinda ao programa Amigos da Cidade. Muito obrigada pelo convite, pastora Jurema, é um prazer estar aqui, a gente compartilhar um pouquinho da experiência, de alguns conhecimentos. Para nós, a tua presença é muito importante. Primeiro, para conhecê-la, sabendo tudo que você tem a sua especialidade hoje, você atuando como professora, formadora de opinião desses alunos, desses jovens, do cidadão, e enfim, de uma geração inteira do futuro, aqui no curso de Engenharia Ambiental, você está ali atuando. Na nossa UTF-PR, que nós estávamos tanto falando dela, e da importância dela em Campo Mourão. Isso. Sempre bem-vinda. Vamos falar sobre essa preservação das florestas e qual é a importância de estarmos pensando em preservar a floresta. Muito bem. Pegar um pouquinho da sua abertura hoje do programa, que foi muito interessante, no sentido da coletividade. A gente tem que pensar o coletivo mesmo. E quando a gente pensa em floresta, a gente tem que ter noção de que é ela que dá uma manutenção para a nossa vida.
A senhora mesmo muito bem disse que a gente não pode só pensar no eu e a vida da gente é formada por questões tanto espirituais, né, emocionais e a parte física. E a parte física também nos remete ao meio em que vivemos. Isso é importante, a gente precisa ter essa harmonia. E as florestas, elas vêm para cumprir esse importante papel de garantir uma diversidade, de garantir vários recursos, das quais o homem, pela sua inteligência, ele fez uso, né, e sabe explorar. Então a importância dela está nisso, que ela vem para garantir a nossa manutenção, esse equilíbrio também que a gente precisa do meio que nos sustenta. É a nossa sobrevivência, né? É a nossa sobrevivência, exatamente. Então, assim, a questão da proteção das florestas é indiscutível. Só que a gente precisa usar da coletividade, desse sentimento de coletividade para saber, poxa, mas por que ela é importante para mim? Né? Por que ela é importante lá na minha casa? Que reflexo é esse? Que reflexo é esse? Por que eu tenho que explicar, de repente, para o meu filho que a floresta é importante? Se, de repente, a gente pode fazer uma pergunta assim, mas a floresta, tem floresta em Campo Mourão? Né? Tem ou não tem? Então, a gente lá, você em casa, nós aqui, vamos pensar, tem floresta? Nós temos florestas. Não, a floresta não precisa ser aquele, assim, do tamanho da Amazônia, entendeu? A gente tem pequenas florestas, mas que, independente do seu tamanho, elas cumprem um papel fundamental. Então, a sua proteção é importante. É para nós, né? Para cada um de nós. Exatamente. Nós diríamos, me permite chamar de Cristiane, né? Sim, mas nós diríamos que toda essa chuva, por exemplo, toda essa situação lá em Francisco Beltrão e até mesmo coisas que passamos aqui na nossa região, é o fato de estarmos vivendo a consequência de nossas florestas estarem sendo destruídas? É um somatório de coisas, né? É uma reação em cadeia que acontece, se me permite falar. Porque assim, a floresta ela tem um importante papel, ela faz um ciclo da natureza. E esse ciclo, ele está em desequilíbrio, digamos assim. E quando a gente vê que hoje, antigamente, se a gente for conversar com as nossas avós, as pessoas mais antigas que têm uma sabedoria interessante, a gente percebe só um fato. Existiam estações do ano exatamente formadas, a gente sabia. Hoje não. Chove no inverno, né, às vezes esfria no verão. Então, a natureza ela está um pouco não, eu diria que ela está em desequilíbrio. Ela se desencontrou. E por quê? Porque existem vários fatores que acabam contribuindo para esse desequilíbrio. E a natureza e a floresta, ela é um desses fatores. Nós devastamos as nossas florestas, então elas acabam por somar nesses impactos ambientais negativos e que, de repente, por consequência, nós sentimos aqui em Campo Mourão, com muita chuva, com ventos. No Brasil nunca se ouviu falar de tornados e agora nós estamos sentindo. Então, volto a frisar, acho que a palavra coletividade, a gente tem que ter essa sensação de que a natureza a gente precisa preservar, a gente precisa conservar e que nós devemos nos sentir parte dela, para ajudar nessa contribuição. Eu fazia a minha parte, você fazia a sua, você em casa fazia a sua, para que a gente possa retomar esse equilíbrio, porque é a natureza que nos mantém aqui. É a nossa vida. Eu vi uma reportagem, agora não vou me lembrar no que dia que foi dessa semana, mas eu acho que deve ter sido até no domingo. O fato de que a descoberta lá na Amazônia, de toda aquela situação de estarem tirando ali as árvores e vendendo grande propriedade, né? Grande número de terras mesmo, ilegalmente, né? Toda a documentação ilegal, todo o trâmite ilegal e aquela coisa que foi descoberta. Enfim, mas uma coisa que me chamou a atenção, os compradores, eles eram da região sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, né? Eram as pessoas que entravam em contato que estavam comprando aquelas terras que estavam sendo devastadas. E hoje eu vejo que, por exemplo, essa onda que está acontecendo aqui no sul do Brasil, nas cidades do Paraná e Santa Catarina, é porque alguma coisa acontece lá na Amazônia e desce até aqui e causa tudo isso, como você disse, esse efeito cascata. Exatamente, é o efeito cascata que a gente sente aqui. E me chamou a atenção, porque as pessoas, os fazendeiros que estavam comprando terras eram daqui do sul, né? Terras ilegais, que não poderiam nunca
serem compradas, serem vendidas de qualquer forma. E de repente nós estamos sentindo a dor aqui. E aí eu toco para um fator importante que assim, é o modo de economia, é o modo de sobrevivência que o ser humano está dando prioridade, que está deixando isso acontecer. Porque a gente dá muito mais valor hoje aos recursos financeiros, entendeu? E esquece que esses recursos financeiros, eles são também uma consequência, né, de uma produtividade e tal. Mas a gente não está fazendo um balanço, né, mais igual da produção, do fato de ganhar dinheiro, com o fato de preservar e de manter um meio que vai nos dar esses recursos, entendeu? Então, de nada adianta você desvastar a Amazônia, transformá-la em campos produtivos, se por outro lado nós vamos ter outras consequências ambientais, talvez catastróficas também, né? Com o aquecimento, né, de temperaturas, com estações não definidas, com o aumento de pragas. Se me permitem falar, que os agentes da saúde, que me desculpem, mas a dengue, por exemplo, é um caso também de saúde pública, sim, mas também de um desequilíbrio ambiental. Com certeza. Entende? Por quê? Porque existem, assim, a população em si, que também tem um papel fundamental nisso, né? Ela não está preparada, ela está pensando no desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento ambiental, o desenvolvimento do ser humano, pensando na sua coletividade, está sendo deixado de lado. Então, o meio ambiente é um fator, a gente costuma sempre falar para os alunos lá do nosso curso. O meio ambiente é uma tarefa ainda muito difícil, porque as pessoas elas ainda têm a sensação de que os problemas ambientais não são sentidos aqui em Campo Mourão, por exemplo, ou em Piabiru, ou aqui na região. Os problemas ambientais, eles estão lá no Nordeste com a seca, eles estão em São Paulo com as enchentes, eles estão nos Estados Unidos com as indústrias lançando emissões atmosféricas. Não, nós aqui em Campo Mourão, nós não temos problemas ambientais, quando isso não é verdade. A partir do momento que a população se sentir parte e abraçar a causa, pensando sim no bem-estar dela, né? Aí sim a gente talvez possa mudar algum e amenizar a situação que estamos vivendo hoje. E as enfermidades, né, no todo. Isso, exatamente. As enfermidades no todo, porque são coisas que às vezes nós vemos as pessoas vivendo enfermidades aí que estão, né, destruindo com a vida dessa pessoa, a família toda, uma sociedade toda sofrendo, e você vai olhando, você vai dizendo, esse desequilíbrio, a palavra que você usou, exatamente. Quer dizer, a própria natureza, ela já não se encontra mais. Isso. Nós temos um ar que você não sabe que você está respirando. Exato. Quando, né, sabemos que a floresta, ela faz muito bem o seu papel. Isso, em tudo isso. Exatamente. Mas, infelizmente, o homem, né? Na sua inteligência toda, ainda não... Mas eu penso que, somado à inteligência, né, todos nós somos inteligentes. O problema não está na inteligência, mas na ambição. Isso. Essa ambição. Na prioridade que se dá a outros aspectos e não na sua... Eu volto a falar, eu gostei muito da palavra da pastora, dessa coletividade, que a gente precisa pensar em meio ambiente, em preservação de floresta, no sentido da coletividade. Ah, mas por que eu vou plantar uma árvore? Não é só o fato de plantar uma árvore. Por que eu não vou jogar o lixo? Por que eu não vou cuidar com o controle da água que eu faço em casa? Entende? Por que não? Por que eu vou ter que fazer isso, se o meu vizinho não faz? Mas vamos fazer. Porque cada um, se a gente fizer a sua parte, no sentido dessa preservação, dessa proteção, nós vamos estar contribuindo para um bem coletivo. E é isso que a gente precisa parar. O mundo precisa parar e prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor, no sentido de preservação, seja das florestas ou seja de qualquer recurso natural que estejamos falando. E, na verdade, a floresta ela faz essa manutenção desses recursos naturais todos, né? É o clima que ela regula, é a água que ela disponibiliza, né? Ela faz uma ciclagem, que a gente chama esse termo ciclagem de nutrientes, é quando ela captura CO2 e disponibiliza oxigênio. Então, assim, ela tem esse papel de manter, é um grande filtro para a nossa sobrevivência. E a gente não dá essa importância para ela. Por quê? Porque a nossa prioridade é outra. É outra. Nossa ambição é outra? Isso, a nossa ambição é outra. Nossa ambição é outra.
Olhando para Campo Mourão, estamos aqui em Campo Mourão, olhando a nossa região, que eu tenho certeza que você conhece muito bem, mesmo não sendo daqui, né, mas vivendo aqui e principalmente ensinando, né, vocês vão crescendo no ambiente que estão. Olhando para nós, olhando para essa pessoa que está me assistindo, essa dona de casa, ou quem sabe essa pessoa que já tem o seu trabalho lá na empresa, está saindo, correndo, mas parou um pouquinho para estar nos escutando. O que nós em Campo Mourão temos que visualizar? Como que nós temos que visualizar o dia de hoje, ou melhor, o dia de amanhã, né? O dia de amanhã. Que é da preservação da floresta. O que nós temos que fazer? Eu acho que, eu costumo dizer para os meus alunos assim, meio ambiente é um trabalho de formiguinha. Como a formiga trabalha? Ela sozinha, né? Tem uma atividade tão... Se você olhar uma formiga sozinha, tem uma atividade tão insignificante, talvez. Mas o que ela faz? O trabalho de formiguinha é que ela, junto com todas as outras, ela acaba construindo o mundo dela. Então, assim, o meio ambiente a gente tem que fazer nesse sentido de trabalho de formiguinha. Agir localmente e pensar globalmente. Essa é a atitude. É assim que você que está em casa, nós que estamos aqui, ou qualquer lugar que estejamos no trabalho, na escola, é assim que a gente deve agir. É pensando que qual é a diferença que eu posso fazer nesse todo? Na questão da água, a questão do resíduo sólido. Poxa, se eu puder ir ao mercado e adquirir um produto que tem menos embalagem, então vamos optar por isso. Se eu puder em casa não precisar lavar calçada com água, né? Vamos fazer isso. Então, pequenas ações do nosso dia a dia podem fazer toda a diferença, no sentido dessa preservação toda, né? Se eu consigo ter um pedacinho de grama, hoje a gente vê que as cidades elas estão se tornando cidades de concreto, estão se tornando cidades cinzas. Aí depois você se pergunta, mas por que está acontecendo um alagamento aqui nessa rua? Se você olhar ao redor, só tem prédios, só tem casa, só tem asfalto, entende? E aí no asfalto, onde a água vai? Ela não evapora com esses dias todos de chuva. Então, a natureza ela não está mais dando conta a capacidade de suporte da natureza ela foi esgotada, entendeu? E aí que vem em casa, no dia a dia, em pequenas ações, separando um lixo. E aí às vezes até os alunos perguntam, mas professora, vai tudo para o mesmo lugar? Será? Não vai tudo para o mesmo lugar, a gente pode separar. Então são pequenas ações, é isso que eu acho que talvez essa é a mensagem. Pequenas ações que a gente faz, que podem fazer sim a diferença a nível local, né, para Campo Mourão, mas que podem ter um reflexo na qualidade de vida da região. Então aí é por isso que, volto a falar, pensar localmente, né, agir localmente e pensar globalmente. Acho que essa talvez seja a mensagem, que a gente tem várias ações pequenas que a gente pode contribuir. E ensinar as crianças, né? Ensinar as crianças, pegarmos as crianças, as nossas crianças. Esses dias eu tenho um neto, né? Agora ele está com 6 anos, mas quando ele estava aí com 5 anos, ele estava lavando a mão na pia lá e eu falei, vamos economizar, né, filho? Vamos desligar a torneira, vamos economizar a água. Aí ele olhou para mim e disse assim, vamos cuidar do planeta, não é, vó? Olha que bonitinho. Aí eu disse assim, vamos cuidar do planeta. Achei muito bonito, ele falou a parte mais importante, né? Isso. Eu tentando ensiná-lo a economizar. Mas ele já trouxe lá da escola um outro ensinamento. E essa é a diferença. Eu particularmente, acho que as crianças de hoje, também tenho 2 filhos, elas já estão um pouco mais preparadas. O gargalo, talvez, está numa geração mais acima, na minha, na sua, na qual, entende? Na qual foi, assim, criada com aquela pseudo-sensação de que temos tudo em abundância. Isso eu já havia comentado com a senhora, né? Sim. A questão de acharmos que isso a gente confunde um pouco no Brasil. É tudo muito grande, né? Nós temos grandes áreas, o tamanho do país é um tamanho continental, né? Nós temos, o Brasil tem um território muito vasto e ele sim, regado de vários recursos. Então a gente tem uma sensação que é uma pseudo-sensação, né? É uma falsa sensação de que nós temos tudo em abundância. Quando na verdade, se a gente não souber administrar isso, não é mais, se a gente for tanto contabilizar, assim, não é mais tanto em abundância. As nossas águas elas estão comprometidas com a questão dos agrotóxicos, né? Nós temos problemas de disposição de resíduos sólidos,
né, com os nossos aterros. Nós temos problemas com seca, estiagem ou então com muita chuva. Nós temos problemas, por exemplo, de controle de pragas hoje na agricultura, porque não tem mais um predador natural. Então, assim, é uma série de problemas, né? E que aí o que acontece quando não tem mais o predador natural? Você tem que utilizar do agrotóxico. E aí aquela reação em cadeia que a terra vai sentindo, e a água vai sentindo. Exatamente. E eu vou sentindo, e você vai sentindo. Então, assim, a geração dos pequenos já está um pouquinho mais familiarizada, porque isso vem sendo trabalhado nas escolas. Mas a gente precisa mesmo se sensibilizar, né, ambientalmente falando, a nossa geração, uma geração um pouco mais velha, do como que o meu hábito que eu venho fazendo há tantos anos vai mudar. A situação, por exemplo, da economia de água, né? Então, vai mudar sim, é preciso mudar. E essas mudanças, elas devem acontecer no dia a dia mesmo, né? Eu costumo brincar com os alunos também, a questão do meio ambiente são questões de hábito. É você criar o hábito de separar o resíduo. É você criar o hábito de fechar a torneira para escovar os dentes. Tudo está na mente. E eu garanto para vocês que não dói. Não. E está na mente, né? Está, Hábito é mudança de comportamento que se cria primeiro na mente. Exatamente. Você precisa estar aberto para isso. Você precisa pensar na coletividade, porque se você só pensar em você, não vai. Na nossa casa nós tomávamos refrigerante, né? E nós tínhamos o hábito de tomar refrigerante, mas sabíamos que não devíamos tomar o refrigerante. Então vamos perder esse hábito. Como que perdemos esse hábito? Não vamos mais pôr refrigerante na mesa. Não comprando. Não comprando, não levando para dentro de casa. Exatamente. Né? Vamos trocar pela água. E fomos tirando assim, sabe? Só colocando no final de semana. E agora nem no final de semana mais colocamos. E eu não sei mais comprar o refrigerante. Tenho dificuldade de comprar refrigerante. Se for assim uma necessidade de dizer, tem alguém, eu vou levar um refrigerante, eu não tenho mais essa facilidade. Então, a mudança de hábito está na nossa mente e no nosso comportamento. Isso. Eu tenho que começar a fazer. Exatamente. Né? É a regra. Exatamente. E dentro de casa eu preciso começar a fazer junto com as crianças e junto comigo mesma. Isso. Dentro de casa é uma palavra importante, que é dali que se forma o ser humano, e aí é dali de dentro que a gente precisa mudar esses hábitos e pensar um pouquinho na proteção das florestas, no meio ambiente, na economia de água, na economia de energia e na redução dos resíduos. Eu ia entrar com você no fato de, será que podemos plantar uma árvore? Será que nós temos que estudar o nosso ambiente para plantar uma árvore certa? Mas eu acho que eu não vou ter esse tempo, então eu quero assim deixar em aberto, junto com o nosso público, que você pode voltar e nos dar essas orientações. Realmente, qual é o caminho que nós devemos tomar? Eu gostei muito da parte de nossa casa está virando um concreto, né? E essa é a verdade. Eu passo e vejo, puxa, só tem concreto. Onde que tem uma graminha aqui? Onde tem um canteirinho aqui? Não tem. Não é? E a falta que isso faz. De repente, nós podemos mudar o hábito lá em casa também. Exatamente. Nesse sentido. Nós precisamos pensar em construções sustentáveis. Vocês podem ver que meio ambiente tem muita coisa para ser falado. Muita coisa, muitos temas interessantes. Que um simples galão em casa para reaproveitamento de água de chuva para lavar a calçada já faria toda a diferença, né? Na economia na economia, né, financeira. Sim. E também ajudando, contribuindo com o meio ambiente. Então tem vários assuntos que poderíamos discutir. Então nós vamos fazer uma nova pauta, viu, doutora? Muito bem. Eu quero te agradecer muito por ter estado comigo aqui, a professora doutora Cristiane, e como eu disse, ela vai voltar, tá? Porque eu acho que ela tem muito para nos ensinar. Muito obrigada pela oportunidade. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.